Então, pastor Gleison, estou me lembrando aqui sobre a paternidade de Jesus. Lá em Lucas 3:22, está dizendo que como todas as pessoas desciam as águas do Rio Jordão para ser batizadas, Jesus foi batizado por João, né? E a Bíblia vai dizer que quando Jesus sai da água, ele ouve a voz do Pai que dizia, né? Esse é meu filho amado em quem me comprazo, ou seja, me dá muito prazer. Depois a gente vê no capítulo 4 de Lucas, quando Jesus foi conduzido pelo Espírito no deserto, ele foi tentado. E lá Satanás tentou, pelo menos 4 vezes naquele episódio, a roubar a identidade de Jesus. Ou seja, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, me adore, todos os reinos, enfim. Te joga indo no pináculo. Como é que é feito essa parceria entre a igreja, o reino de Deus, e as famílias em geral? É o pai mesmo que ativa essa identidade? A identidade ela é evidenciada através do pai. A própria experiência bíblica que o senhor relatou fala de um Deus que é pai, anunciando, ou seja, proclamando a identidade do Filho, que era Jesus Cristo, após o batismo. Então, essa identidade foi trazida para fora, foi exposta, foi revelada. E através dessa identidade evidenciada, ali Jesus começa o seu processo ministerial para cumprir o seu propósito na terra. Então, ele tinha direção, ele tinha identidade, ele tinha todas as ferramentas que ele precisava para poder cumprir o seu propósito, né, sobre a face da terra. E todos nós, uma família, ela tem esse papel gerador da identidade. E esse papel é a responsabilidade do pai. Trazer a identidade da filha, que ela é uma princesa, que ela é uma filha amada, né? Trazer, verbalizar isso constantemente para que ela tenha essa consciência que ela é uma mulher, que ela é uma filha. Né? E o filho também, da mesma forma, você é o filho, você é um homem, você, né, é a figura masculina aqui da casa. Então, o pai tem esse papel de ser essa referência inspiradora na vida dos filhos. E foi isso que Deus fez. Deus nos mostra que essa verbalização da identidade de Jesus, falando que ele era o Filho amado. Então, nós que somos pais, nós temos que verbalizar constantemente que os nossos filhos são filhos amados. Que eles são filhos e que eles são amados. E quando eles receberem propostas, quando eles forem questionados em relação a quem eles realmente são, eles vão se lembrar da validação do pai, eles vão se lembrar dessa identidade que foi trazida para fora pelo pai, que é a figura de autoridade sobre a vida dos filhos. Então isso é um divisor de águas. Quando o filho estiver fora, estiver longe do olhar dos pais, ele vai ter isso gravado dentro de si, para que ele possa se lembrar disso e saber como se posicionar. Porque uma pessoa que não sabe quem é, ela pode facilmente ser manipulada para se tornar qualquer outra coisa. É isso que nós temos visto hoje em dia. Aquela questão, então, que o filho, geralmente um filho que vive bem na sua casa, filho homem, ele está em busca no futuro, ou pelo menos está no seu subconsciente, que essa figura da mãe é uma figura que está formando a identidade dele e ele quer no futuro uma esposa que tenha esse perfil, né? E vice-versa, a menina que está vivendo em casa do seu pai, ela quer no futuro, se ela está sendo bem cuidada, bem direcionada, automaticamente ela está projetando que ela sonha com um homem que tem as suas qualidades do pai, certo? Zeloso, protetor, cuidador. Então, é isso mesmo, pastor Gleison? Isso procede mesmo? Família é o ambiente que Deus criou para gerar novas famílias. Então, o filho ele tem aquele contato com a figura materna, com a figura paterna, e através dessa referência que ele vai aprendendo a ser ali no discorrer do seu dia a dia, da sua jornada de vida, ali a referência, é o modelo, é o arquétipo que ele está criando para formar uma nova família. Então, filhos que são desenvolvidos em um ambiente familiar adoecido são probabilidades reais de famílias fragmentadas, divórcios que vão acontecer. Por quê? Porque ele já tem uma má experiência dentro da própria casa como filho, ele não tem uma referência saudável, uma referência que vai inspirá-lo a acreditar na instituição chamada família. Através dessa experiência ruim, adoecida dentro da sua família,
ele vai criar mentalidades, ele vai criar convicções, crenças e acreditar na instituição chamada família ou desacreditar. Isso tudo vai depender do ambiente familiar onde ele está sendo gerado. Se o pai é um mau pai, é um pai ausente, é um pai que não dá atenção para o filho, que não dá direção, que não dá proteção, automaticamente aquela figura paterna está sendo impregnada na vida do filho e ele vai se tornar, ele vai replicar essa paternidade no lar que ele vai gerar. Então isso, a probabilidade de ter um divórcio futuro ali é muito grande, porque ele não tem uma referência saudável, uma referência inspiradora que vai produzir uma família, que vai replicar uma nova família saudável, de sucesso, bem-sucedida. Por quê? Porque ele não tem a referência dentro de casa. Isso serve tanto para a mãe quanto para o pai. Então a família é esse ambiente que Deus preparou, que Deus criou para gerar novas famílias. Então, de acordo com a fluência, o relacionamento entre pai e mãe com seus filhos, vai determinar como os filhos vão gerar as próximas famílias. Certo. Aquele texto do salmista, o salmista ele foi feliz quando ele disse, pastorzão, que os filhos são como flecha nas mãos do valente. Então, olhando assim, para ter uma flecha sendo lançada com sucesso, me dá a entender que eu, como arqueiro, o arquétipo que você está falando, então eu preciso... Existe uma missão muito importante aqui, né? Preparar esse arquétipo, essa flecha, lançar essa flecha. Eu preciso ver, em outras palavras, o alvo. Eu preciso ver o alvo, o destino da flecha, antes da flecha. Sim, a gente tem que ter visão, né? Uhum. Como pais, isso é uma grande dificuldade. Por quê? Porque todos que são pais hoje, em algum momento da vida foram filhos. Certo. Então eu atendo muitas pessoas hoje com dificuldades, traumas, bloqueios que foram gerados ali nos seus relacionamentos familiares, né? Ali com seu pai, com a sua mãe. Alguma situação foi gerada ali que gerou, né, um trauma, um bloqueio, e essas pessoas não conseguem avançar, não conseguem ser felizes, elas vivem uma vida aprisionada. Por quê? Porque o ambiente que você foi gerado vai ser replicado por você. Então, tudo que você aprendeu ali naquele contexto familiar, você vai replicar. Isso aí é algo que está no teu subconsciente, né? É uma mentalidade que foi gerada, é uma convicção que foi, né, desenvolvida. E é por isso que a gente precisa estar atento. Eu, como vim de uma família desestruturada, onde eu não conheci meu pai, sou filho único, a minha jornada de vida, da minha adolescência, na minha infância, na minha juventude, foi pautada num relacionamento só eu e minha mãe. Não tive irmãos, não conheci meu pai, até hoje não conheço. E a minha vida estava fadada ao fracasso. Tanto é que antes de conhecer o Evangelho, tudo que eu fazia eu não terminava, tudo que eu buscava eu não conseguia realizar, então eu estava paralisado. Certo. E a verdade do Evangelho trouxe uma esperança nova para a minha vida. E eu pude acreditar que era possível viver uma nova história. Então, eu vivi num contexto familiar fragmentado, fracassado, adoecido, né? E eu pude crer através do Evangelho que eu tinha a oportunidade de fazer a diferença, de fazer tudo novo, de viver uma história nova, baseada na verdade que eu adquiria na Bíblia Sagrada. E eu busquei isso, eu acreditei nisso e eu lutei por isso. E hoje eu tenho essa realidade materializada na minha vida. Hoje eu tenho uma esposa, tenho 3 filhos, tenho uma família consolidada, que são frutos da minha credulidade na verdade, que transforma, que muda a nossa história realmente. Eu sou prova viva disso, sou testemunho vivo, que o Evangelho pode ressignificar qualquer história, qualquer fracasso familiar, qualquer fracasso pessoal. O Evangelho tem o poder de ressignificar e fazer tudo novo. Porque Deus é um Deus de recomeços, né? Pastor Gleison, hoje você, com a sua equipe, vocês lideram aqui na igreja o grupo do Alta Voltagem e também do ID. Você poderia descrever para os ouvintes aí qual é a faixa etária, que dia vocês se reúnem e qual é a finalidade desses encontros? Olha, nós trabalhamos hoje com pré-adolescentes e adolescentes. Deus nos deu essa missão, né, esse privilégio de poder trabalhar com essa juventude aí. E os nossos cultos
para os adolescentes, né? A faixa etária de idade é de 13 a 18 anos, né? São os nossos adolescentes. E os cultos acontecem nas sextas-feiras, às 19h30 aqui na Comunidade das Nações de Sorriso. E aos domingos à noite, simultaneamente com o culto da família, nós realizamos o Ministério ID, que são os pré-adolescentes, que tem a faixa etária aí em torno de 10 a 13 anos, né? Começamos também aos 9 anos, vai depender da maturidade do pré-adolescente. Mas nosso grande desafio é desenvolver esses jovens, né, criar ferramentas através de princípios e valores para que eles estejam protegidos, para que eles consigam se posicionar e terem a sua identidade pré-estabelecida, convicta dentro deles, para que eles não sejam uma presa fácil na sociedade que nós temos hoje. Então esses jovens, esses pré-adolescentes e esses adolescentes, eles estão sendo preparados, treinados, protegidos, para que eles possam acertar literalmente o alvo, né? Como essa flecha na mão do arqueiro, né? Que vai em direção ao alvo e vai acertar o alvo. Então eles têm aí esses desafios nas escolas, né? Nos seus ciclos de amizades fora da igreja, mas quando eles recebem aí os princípios e valores do reino, eles estão blindados contra essa influência, então eles vão saber distinguir o certo do errado, né? E eles vão poder também inspirar essa juventude que precisa de referências. Então, um jovem bem posicionado, com a identidade pré-estabelecida dentro dele, convicta dentro dele, ele vai poder influenciar essa juventude, ele vai poder conectar mais vidas ao reino de Deus e levar aí o evangelho a um processo de expansão e desenvolvimento aí através de suas vidas. Então, pastorzão, aquilo que você está me dizendo, está nos dizendo, eu estou entendendo o seguinte: a igreja, ela sempre trabalhou sim para corrigir a rota das pessoas. Pessoas que vinham para a igreja, chegavam até a igreja com várias disfunções familiares, econômicas, físicas, emocionais. Beleza, a igreja abraçou essas pessoas. Mas hoje também, além da igreja fazer esse papel, ela também então ela está muito preocupada na prevenção, ou seja, no cuidado com os filhos de quem já está aqui, para que eles não precisem aprender então com ele. É isso que você está entendendo? Sim. Na verdade, a gente chama esse processo de mentoreamento, né? Certo. Que é um processo ao qual a gente vai implantar, né, ensinar os princípios e valores do reino, para que eles não precisem passar por esse sofrimento, né, que passamos, né, e eles consigam, né, se blindar contra esse processo de sofrimento e dor, né, de uma forma mais leve, né, de uma forma mais eficaz, e que eles consigam chegar muito mais longe do que nós chegamos, né. As nossas experiências são importantes, é claro, são válidas, por isso nós amadurecemos, né, mas eles vão ter os seus próprios enfrentamentos e dificuldades. Eles vão ter ali seus períodos de enfrentamentos. Isso aí faz parte da vida de todos nós. Não é que eles não vão ter problemas, vão, mas alguns problemas podem ser evitados, né? Algumas decisões erradas, precipitadas, podem ser evitadas para que você não tenha uma colheita de sofrimento e dor desnecessária. Então, nosso papel é trazer essa direção, essa instrução através do mentoreamento, né? Do discipulado que nós chamamos, né? Para que a gente possa desenvolvê-los com o mínimo de dor possível. Eu estou lembrando aqui, pastorzão, quando eu lembrava do texto de Lucas 15, dos dois filhos, né? Do que saiu de casa, o chamado pródigo, e o que fica em casa. E lá nós vemos que no retorno do filho que sai de casa houve uma festa. Por muito tempo a igreja então celebrou, fez festa para quem voltou para casa. E a igreja acertou. Mas então, aquilo que você está me dizendo, está falando aqui nessa tarde, nós vamos continuar fazendo a festa para quem voltar. Mas nós não vamos deixar então de celebrar a vida de quem nunca saiu, é isso? Sim, nós vamos literalmente, né, essa história ela vai falar de um filho que foi e de outro que ficou. Certo. Só que esse que ficou não se sentia filho, né, se sentia escravo. E é isso que a gente procura também trabalhar na mente, né, das ovelhas que nós temos, aonde eles não são escravos do evangelho, não são escravos do reino, eles são filhos que têm a liberdade e o acesso ao Pai,
que têm direito a uma herança, que eles têm sim o seu valor e que eles têm também acesso a tudo aquilo que Deus tem como herança para eles, né? E isso precisa ser evidenciado. Isso vai muito mais além do que o espírito de religiosidade, né? Eles precisam entender que a filiação, esse relacionamento é um relacionamento de intimidade e não um relacionamento de religiosidade, né? Porque a religiosidade, ela engessa as pessoas, ela cria essa mentalidade de servo, né? E a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, ele vai falar que Deus, ele busca um relacionamento de filiação conosco, de um pai que é bom, que se revela ao seu filho. Então você está dizendo, pastorzão, que digamos essa pessoa que está vendo esse vídeo agora, não importa o estado emocional que ela esteja passando, financeiro, não importa o que ela esteja praticando, você está dizendo que o amor de Deus com relação a essa pessoa não muda, é o mesmo amor que Deus tem para quem está já lá no seio da igreja, seja qual for, é o mesmo amor que Deus tem para aquela pessoa que está vendo uma fase diferente, aquela não é a realidade dessa pessoa? Não é a realidade. O amor de Deus é imutável, né? Independente do que façamos, o amor de Deus não muda, né? Mas eu, como pai, posso conjecturar um pouco aqui como Deus deve se sentir, de certa forma, quando ele vê um filho nos caminhos errados, né? Onde o pecado ali exerce domínio sobre essa pessoa, porque o pecado ele gera morte, ele gera sofrimento, ele gera dor. E nenhum pai que ama o seu filho, ele vai querer ver o filho sentindo dor, sofrendo por caminhos, né, de sofrimento e dor. Ele vai querer, né, direcionar o filho, proteger o filho, cuidar do filho, para que o filho seja feliz, realize seus sonhos, né, tenha uma vida diferenciada. Da mesma forma Deus quando ele olha para uma pessoa que está longe dos seus caminhos, longe dos seus princípios e valores, ele sabe que essa pessoa está num ambiente perigoso, como o filho pródigo entrou, em um ambiente de humilhação, em um ambiente de sujeição às circunstâncias, né? E Deus não tem isso para nós. O que Deus tem para nós é um ambiente de liberdade, onde você pode realizar os seus sonhos, você pode viver uma vida extraordinária, alicerçada aos princípios e valores do reino, onde a proteção dele está acessível por você. Você aí que não está inscrito ainda, se inscreve no canal Socializando com o professor Gilberto, comenta, divulga. Toda sexta-feira, às 18 horas, tem um vídeo novo no canal, uma matéria top. Também todo domingo pela manhã, às 8 horas, tem o Pão Semanal. Então, se você não é inscrito, se inscreve, comenta, divulgue e manda o link aí para o grupo da sua família e dos seus amigos. Um grande abraço. Pastor Gleison, obrigado por esse tempo de qualidade. Foi um prazer ter você aqui como convidado desse canal. As portas sempre estão abertas. Muito obrigado por esse tempo. Quem é também o pastor Gleison aí, fora desse ambiente da igreja aqui? O que você faz? Alguém pode procurar para você para alguma coisa a mais? Você trabalha em quê? Pode falar o que você faz aí. Bem, além de ser pastor voluntário na Comunidade das Nações, atualmente eu trabalho no segmento imobiliário, né? Sou empresário aí no segmento imobiliário e sou muito honrado por ter sido convidado para esse vídeo, né? Esse bate-papo aqui tão inspirador. Qual é o seu contato no Instagram, o seu contato no WhatsApp? Pode passar, professor. Meu contato no WhatsApp é 66 99997 8080. Esse é o meu telefone comercial. E o meu Instagram é Um Imóvel Certo. Lá no Instagram você vai acessar a minha página comercial. E o meu perfil pessoal também é PR Gleison Nery, que é o meu perfil do Instagram, onde você também vai acessar as redes sociais aí. Obrigadão. Deus abençoe. Tamo junto. Amém.